Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula nossa aqui de gestão de pessoas por competências, né? Nosso curso aí de tecnologia em processos gerenciais, e eu estou me orientando aqui pelo nosso AVA, no encontro 8, que é referente à data do dia 17/4, e o PowerPoint, então, encontro 8 barra aula 7, treinamento e aprendizagem organizacional, tá? Então é disso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Bom, vamos dar início então. O que eu tenho que falar com vocês aqui antes de iniciar a aula é que essa questão toda que envolve treinamento, desenvolvimento, também envolve aprendizagem, porque a aprendizagem é o fruto, né, como a gente já comentou algumas vezes, desse processo de treinamento e desenvolvimento. Então, não haveria sentido você montar todo um esquema de levantamento de necessidades, de treinamento, execução de cursos, né? Então tem todo um lado operacional, que depois a gente vai abordar também, mas tem um lado conceitual. Eu acredito que seja interessante a gente entrar primeiramente nessa questão conceitual sobre aprendizagem organizacional, ou seja, sobre esse produto do processo de treinamento e desenvolvimento. Depois a gente fala da questão operacional mesmo, ou seja, como que se desenrola no âmbito das organizações, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre aprendizagem coletiva, tá? E a gente usa como principal referência a Nancy Dixon, na sua teoria de 1993, que ela fala que a aprendizagem ela envolve alguns fatores dualísticos, né? Então, de acordo com essa autora, ela fala o seguinte: olha, tanto os indivíduos quanto as coletividades encontram-se engajados em um círculo em que é preciso aprender para agir e agir para aprender. Então, por isso que ela considera esse processo dualístico, e ela remete, ela coloca a aprendizagem numa questão muito de motivação, né? Ou seja, é preciso aprender para agir e agir para aprender. Então ela remete essa questão toda na motivação, ou seja, no motivo para a ação. Então ela fala mais que em um movimento que se auto-reforça sendo observado no mundo do trabalho. Isso lá no slide 3, tá? Bom, pessoal, acho que vale a pena a gente fazer algumas ponderações em relação a essas considerações que a autora nos faz em relação à aprendizagem coletiva, e primeiramente entender o que é a coletividade, né, e a sua diferença em relação a grupos e equipes. Bom, a coletividade ela está presente então nas organizações de um modo geral, ela está presente nos corredores, ela está presente no ônibus de transporte das pessoas, ela está presente nos cafés, na lanchonete das organizações, na cantina, está presente de uma forma geral pulverizada na organização, mas fora dos ambientes formais, fora daqueles rituais formais de reuniões e etc, né? Então ela traz para esses momentos de mais descontração, de menos formalidade, esse modelo de aprendizagem. É um momento pelo qual a gente comenta com um colega nosso sobre o resultado de um período fiscal, sobre o resultado de uma estratégia mercadológica, sobre o resultado, a pauta de alguma reunião. Às vezes as pessoas, no momento que estão reunidas, que estão representando ali formalmente o seu cargo, elas tendem a ficar mais caladas, elas correm, em verdade, um risco ali, dependendo daquilo que elas se posicionam. Então a Nancy Dixon, ela fala que a aprendizagem de fato, ela não ocorre nesses momentos em que as pessoas estão engajadas em rituais ou situações ritualísticas próprias das organizações. Ela coloca a aprendizagem para aqueles momentos pelos quais as pessoas estão mais tranquilas, mais relaxadas, né? Então, a isso ela denomina coletividade, ou seja, não são grupos formados de maneira formal, com uma liderança, no contexto ali
de um departamento, no contexto de uma área, no contexto enfim, uma divisão, né? Então ela vai mais adiante, ela fala que o trabalho requer pessoas capazes de interpretar, analisar e sintetizar informações. Então os termos interpretação, análise e síntese tornaram-se elementos básicos para a ocorrência da aprendizagem. E ela coloca que a interpretação e a análise e a síntese nem sempre ela é feita dentro desses momentos formais no contexto das organizações. Tá? Lá no slide 5, então, ela fala de alguns fatores determinantes para a aprendizagem de competências. Eu vou ler aqui para vocês. Né? As pessoas procuram fazer generalizações em cima de pequenas amostras ou a partir de casos isolados, além de dar maior relevância aos eventos mais recentes, do que procurar contextualizar tais eventos no tempo. O que a Nancy Dixon quer falar exatamente, a interpretação que a gente pode fazer em relação a esse aspecto da teoria de aprendizagem por competências no âmbito coletivo, é que a gente analisa as pessoas apenas numa ótica fracionada, muito pequena, muito restrita. Geralmente o que se destaca nas pessoas são os pontos negativos, né? É muito fácil, de acordo com a Nancy Dixon aqui, você fazer generalizações, ou seja, fulano é muito assim, fulano é muito assado, Beltrana é desse modo. Mas o conjunto que envolve toda a pessoa, né? Todo o seu repertório interno, todo o seu caráter, toda a sua atitude, o conjunto de atitudes, o conjunto que faz com que a pessoa seja um indivíduo completo, nem sempre ele é levado em consideração e ele é analisado na sua completude, tá? Então ela fala que isso é um fator, no caso aqui, negativo para se determinar a aprendizagem por competências, tá? E o que mais que ela fala? Sim, ela fala que geralmente as pessoas dão mais ênfase a eventos mais recentes do que procurar contextualizar tais eventos no tempo. Ou seja, até mesmo numa avaliação de desempenho, né? Quando você está avaliando as competências de uma pessoa, a tendência, e isso é um viés do fator avaliativo, o viés que se percebe ali é que os fatos recentes eles têm uma relevância muito grande no momento das pessoas serem avaliadas, ou seja, a pessoa pode acertar o ano inteiro, o semestre inteiro, o mês inteiro que seja, e aí na semana em que ela vai ser avaliada, ela comete um erro, comete um equívoco, e aquele erro, aquele equívoco, ou seja, aquele fato mais recente, mas também pode ser algo positivo, né? Às vezes a pessoa vem errando, e próximo a um momento de avaliação ela acerta e acerta bem, então aquilo toma uma relevância muito grande no processo de avaliação. É como se os fatos recentes eles contaminassem o processo de avaliação e eles também podem contaminar o próprio processo de aprendizagem. Às vezes a pessoa que vem errando muito e acerta próximo aí de um programa de treinamento e desenvolvimento, pode ser que a pessoa seja deixada de lado porque ela foi caracterizada como alguém competente, e às vezes não é. E o contrário também pode acontecer. Às vezes você convoca a pessoa para participar de um programa de treinamento e desenvolvimento, sabendo que ela é competente o suficiente, e aquilo vai ser muitas vezes uma perda de tempo, vai ser irrelevante, ela vai ficar desinteressada, ela não vai aproveitar com toda a motivação necessária de um benefício desses, porque foi tomado uma decisão baseada em fatos recentes, tá? Então sempre procurar contextualizar tais eventos no tempo, tá? Bom, deixa eu ver a minutagem aqui. 9 minutos e 27 segundos. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta, para não ficar esses vídeos muito extensos, tá? Só lembrando então que a gente vai para o slide 6 da nossa aula de treinamento e desenvolvimento. Essa aula é extremamente importante para a formação de gestores de pessoas, tá? Logo voltamos.